Hoje eu estou aqui no consultório do Dr. Felipe Brito, vim bater um papo com esse jovem médico aqui e saber um pouquinho da cirurgia plástica aqui na nossa cidade. Tudo bom, meu jovem? Tudo bem, José. Muito prazer te receber aqui no consultório. Será uma satisfação dividir um pouco aí sobre a minha rotina da cirurgia plástica com vocês. Bacana, eu estava conversando um pouquinho antes de gravar aqui, já conversamos bastante coisas interessantes e eu queria que você falasse, Dr. Felipe, qual que é a maior preocupação de quem vem procurar uma cirurgia plástica hoje? Eu acho que a maior preocupação ainda é a segurança, né? O medo de acontecer alguma complicação. Então, por isso que quando o paciente vem fazer uma cirurgia plástica, eu gosto sempre de conversar com ele e explicar. Por se tratar de um procedimento cirúrgico, não é um procedimento sem riscos. Óbvio que existem os riscos. Só que esses riscos eles podem ser minimizados, né? Se você fizer um pré-operatório adequado, fizer um pré-operatório que vai te preparar para a cirurgia e para um pós-operatório mais tranquilo e mais seguro. Você me falou um pouquinho antes que aqui na sua clínica você tem uma atenção, né, nesse pré-operatório com nutricionistas. Me conta um pouco como é que funciona. Isso. Primeiro que quando o paciente vem fazer uma cirurgia plástica, existem alguns critérios de segurança para ele fazer. Então o paciente, o ideal é que ele não fume por pelo menos 60 dias, que ele esteja dentro do peso ideal, que ele não tenha nenhum problema de saúde, né? E então para isso, quando o paciente se enquadra nesses critérios, mesmo nesses critérios, a gente encaminha esse paciente para fazer um pré-operatório adequado. O que é isso? Ele vai passar com a nossa nutricionista, onde ele vai fazer um preparo nutricional, onde ela vai avaliar a parte polivitamínica do paciente, porque existem várias vitaminas que ajudam no processo de cicatrização e no processo inflamatório do pós-operatório. Então ela prepara o paciente 30 dias antes da cirurgia com alimentação e às vezes suplementação e depois da cirurgia também. E aí no pós-operatório, obviamente, a gente tem cuidados com a nossa enfermeira da equipe, que vai até o domicílio, checa curativos, né? Avalia como que o paciente está, vê sinais vitais. A nossa fisioterapeuta também inicia a nossa fisioterapia respiratória e a nossa fisioterapeuta é uma... multidisciplinar, então. Multidisciplinar. Eu falo que a nossa fisioterapia respiratória, fisioterapia pós-operatória da plástica, muita gente acredita que é só drenagem, né? Vou fazer uma massagem lá, uma drenagem modeladora. Sim. Mas na verdade não, envolve muito mais do que isso. Então a nossa fisioterapeuta, ela é especialista em cirurgia plástica, ela faz toda a reabilitação respiratória, reabilitação de movimentos, faz drenagem, faz terapia laser pontual quando precisa. Então a gente faz todo um preparo. E além disso, um dos principais medos das pacientes que fazem cirurgia plástica é a cicatriz. Então que ela tem medo de como vai ficar a qualidade dessa cicatriz, será que o corte vai ser grande, será como que vai ser? Então pensando... Quer ficar sem cicatriz nenhuma. Exato, que eu sempre falo. Na verdade, a gente, dependendo de como tiver o caso da paciente, a gente às vezes tem que fazer uma cicatriz um pouco maior, só que isso é em troca de um ganho estético muito grande. Então, a paciente que quer fazer uma cirurgia plástica, ela tem que ter essa ciência, que ela vai trocar o aspecto atual que incomoda ela por uma cicatriz, que pode ser de menor ou maior tamanho, dependendo do grau de flacidez e excesso de pele que ela tem. Felipe, tem uma coisa também importante que eu queria que você falasse, que no pré-operatório, a pessoa ser sincera e falar tudo que ela toma também, não esconder que está tomando algum tipo anabolizante, alguma coisa que venha prejudicar lá no futuro. Lá no futuro, exatamente. Então, o uso, por exemplo, de hormônios esteroidais, né, anabolizantes, ou às vezes até anticoncepcional, ou terapia de reposição na menopausa, todos eles aumentam o risco de trombose no pós-operatório. E então o ideal é que a gente suspenda essas medicações por um período de pelo menos 30 dias antes da cirurgia e permaneça suspenso por 30 dias depois. Então por isso que a paciente é importante. Às vezes, hoje em dia está muito comum a terapia com natrologia, né? Então hoje aumentou o número de pacientes que fazem às vezes uso desses hormônios e eles precisam relatar, né? Até mesmo o Ozempic, que é uma medicação que vem muita gente usando. O Ozempic, quando a gente vai fazer uma cirurgia, é preciso suspender essa medicação por pelo menos... Tem que avisar, Tem que avisar. O Ozempic virou moda, né? Virou moda. Todo mundo usa, todo mundo se automedica. Você vai na farmácia e não encontra para comprar mais, porque tá todo mundo comprando que tá meio difícil de achar já, né? Então, como está todo mundo tomando, o Ozempic ele lentifica o esvaziamento do estômago. Então, quando o paciente vai fazer uma cirurgia, a gente pede um jejum de 8 horas. Se esse paciente está tomando Ozempic, 8 horas de jejum para ele não é suficiente. Então, ele pode ir com o estômago cheio para a cirurgia e isso, obviamente, é impeditivo de fazer o procedimento. Mas se o paciente não conta para a gente, aí pode aumentar o risco de complicações no sentido de broncoaspiração, coisas do tipo. Então, por isso... Eu acho que tem que ser uma parceria, né? O cara tem que se preocupar com a saúde, o corpo dele, passar todas as informações para que você possa atuar da melhor forma. Exatamente, exatamente. E quais são os procedimentos que você faz aqui na clínica? Ou que você mais faz? Hoje o meu foco é basicamente corporal, né? Hoje eu faço tudo, mas assim, hoje
está muito focado em corpo. Então, lipoescultura, mamoplastia, prótese de mama, né? Mastopexia com prótese, que é o lifting de mama, abdominoplastia, e hoje a gente tem as tecnologias de retração de pele, que são as tecnologias do BodyTite e do Argoplasma, que são tecnologias que revolucionaram a cirurgia plástica em si. É menos invasivo? Bem menos invasivo, tá? Obviamente, elas não são milagrosas, né? Não existe milagre. Elas são indicadas para aquele paciente que tem uma flacidez leve a moderada ou para aquele paciente que tem uma flacidez moderada e não quer uma cicatriz, por exemplo. Ele topa, às vezes, ter uma retração de pele menor do que, digamos, fazer uma abdominoplastia, mas com uma recuperação mais tranquila e sem aquela cicatriz grande. Então, eu falo que as tecnologias de retração de pele, elas revolucionaram o mercado da cirurgia plástica, que a gente conseguiu cuidar desses pacientes que tinham isso, que falavam, nossa, essa flacidez me incomoda, mas eu não tenho coragem de fazer abdominoplastia. Então... Tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade, né? Muito bom, muito bom. E eu queria perguntar também uma coisinha para você. Aquela mulher que é mãe, que teve lá seus 2, 3 filhos, né, e se dedicou muito para eles, esqueceu um pouco do corpo dela, tem condições de voltar à normalidade, não? Essa é o nosso, eu falo que é a nossa maior procura aqui no consultório, são esses pacientes que são mães, né? Que eles buscam fazer aquela cirurgia que a gente chama de mommy makeover, né? Que é a transformação da mamãe em inglês. E eu sempre falo assim, óbvio que voltar às vezes ao que era antigamente, não vai voltar, né? Sim. Mas a gente consegue melhorar muito a paciente. Tudo isso em troca, às vezes, de cicatrizes, né? Então, dei o exemplo que eu contei da minha esposa, que eu operei, sim, né? A minha esposa, depois dos nossos 3 filhos, ela obviamente quis fazer uma recalchutagem, né? Fazer a cirurgia plástica. E aí, assim, é impressionante como esse resgate da mulher se olhar no espelho e se enxergar como ela era antes dos filhos é muito legal. É uma coisa que as pacientes já relatavam para mim no pós-operatório, só quando você tá ali vivendo todo dia e vendo a pessoa que você operou, né, que no caso seria minha esposa, às vezes eu ia no pós-operatório ajudar ela a tirar a malha e para ela tomar banho, e aí quando eu voltava ela tava no espelho se olhando, se namorando, eu falava, gente, olha que legal, ela tá super feliz e... Esse é o intuito, né? Exatamente, então assim, isso é uma coisa que mexe na vida pessoal da pessoa, na autoestima, como a pessoa tem os relacionamentos delas, né, interpessoais e como ela lida com o mundo em si. Então eu falo que a melhor coisa que tem é você se amar, né? Independente sem criar expectativas, né, sem criar estereótipos. Você vai ter um resultado melhor que seja para você. Isso não significa que você vai ficar parecendo a Virgínia do Zé Felipe. Até porque você é você e você não é outra pessoa. Exatamente, né? Exatamente. Então é bem por aí. Vou te fazer duas últimas perguntas para a gente caminhar para o final do nosso bate-papo. Após um procedimento cirúrgico, eu sei que são vários, mas a pessoa pode voltar à atividade sexual dela quanto tempo depois? Eu falo que depende muito, Zé. Eu falo, em geral, se o paciente faz uma lipoaspiração, por exemplo, 7 a 10 dias o paciente consegue voltar a uma rotina de atividade sexual mais tranquila, obviamente, né? Sem muita emoção. Agora, se o paciente faz uma cirurgia de mastopexia com prótese ou uma cirurgia de abdominoplastia... A mastopexia com prótese é o lifting de mama, quando a gente tira o excesso de pele da mama e levanta para reposicionar a areola para um ponto mais alto. Então, se o paciente tem cortes maiores, tem essas cirurgias que envolvem cortes maiores, obviamente que daí eu peço um resguardo maior, de aí pelo menos 21 dias, e depois desses 21 dias também uma coisa sem muita emoção, tá? Então... De leve sempre. Exatamente. Bacana. E para encerrar, eu sei que todo esse processo, cada parte dele é importante, mas a recuperação no final lá é importantíssima. E você tendo, hoje você tem recursos, né, adequados para fazer uma recuperação, como poltronas, como coisas que vem ajudar, porque a pessoa fica na cama lá toda torta, não é isso? Exatamente. Então, assim, um dos medos da paciente no pós-operatório, além de ter dor, né, que ninguém gosta de ter dor, a gente passa medicações para dor para o paciente, fica muito tranquilo nesse sentido. Mas é a limitação de movimentos e de liberdade, de você depender muito de um ajudante ou da outra pessoa para te ajudar. Então, a poltrona elétrica que a gente coloca no nosso pós-operatório é justamente para trazer essa liberdade para a pessoa, porque a pessoa consegue levantar de noite e ir ao banheiro sem precisar incomodar o marido, sem precisar que alguém levante ela da cama. Ela consegue deitar e levantar sozinha, vai ao banheiro, volta. Então, isso, além de evitar que a paciente force os pontos da cirurgia, isso dá mais liberdade para a paciente, obviamente, deixa o pós-operatório mais tranquilo, né? Então, além disso, a gente oferece uma alimentação nos primeiros 7 dias, que é entregue no domicílio da paciente,
paciente, desde o café da manhã até a janta, para a paciente ficar tranquila também e não ficar com essa preocupação. Putz, quem que vai cozinhar? O que que eu vou comer? Porque tem paciente que às vezes está acostumado a comer miojo, né? Então às vezes não tem esse conhecimento, apesar de passar com a nossa nutricionista. Então é importante também a gente fazer isso, né? E aí, obviamente, a gente finaliza todo esse processo com os cuidados na cicatriz da paciente com a nossa dermatologista aqui na clínica, onde ela faz um tratamento com laser e microagulhamento na cicatriz para trazer uma cicatriz de melhor qualidade, evitar cicatriz de queloide, coisas desse tipo assim. Bacana, essas informações são legais porque você vê que a cirurgia plástica não é só a cirurgia e drenagem, pois tem toda aí, né, como é que fala, um programa a ser executado. Exatamente. E depois a gente conversar tudo isso, você como profissional se sente realizado? Era isso que você queria para a tua vida? Você está feliz? Muito, muito. Eu falo que eu sempre gostei de ser médico, eu sabia que eu queria medicina. Quando eu entrei na faculdade, eu me apaixonei pela medicina em si, eu já fiz vários estágios, fiz estágio de anestesia, de cirurgia, fiz estágio até de maternidade eu fiz, fazer parto. Então eu adorava ser médico, e aí eu sabia que eu queria cirurgia, e aí eu me encontrei ainda mais na cirurgia plástica, justamente por essa coisa da transformação, de você, é muito gostoso e é muito bom você ver o que você pode transformar na vida do outro, né? No sentido de resgatar essa autoestima, resgatar esse bem-estar consigo mesmo. Bacana, obrigado então, meu jovem. Nada, obrigado a vocês. Continue sua carreira de sucesso aí, tá bom? Muito obrigado, José. Valeu, a gente volta numa próxima.